oxalá não venha nunca à sublime cabeça de Deus a ideia de viajar um dia a estas paragens para certificar-se de que as pessoas que por aqui mal vivem e pior vão morrendo estão a cumprir de modo satisfatório o castigo que por ele foi aplicado no começo do mundo ao nosso primeiro pai e à nossa primeira mãe. Pela simples e honesta curiosidade de quererem saber a razão por que tinham sido feitos. A nossa primeira mãe e o nosso primeiro pai provaram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não o chegaram a comer, só o morderam. Por isso estamos nós como estamos, sabendo tanto do mal e do bem tão pouco. Foram sentenciados. Ela a parir com esforço e dor. Ele a ganhar o pão da família com o suor do seu rosto, tendo como destino final a mesma terra donde haviam sido tirados, para nela suarem e trabalharem à vontade. Dos dois criminosos, quem veio a suportar a carga pior foi ela. E as que depois dela vieram, pois tendo de sofrer e suar tanto para parir, tiveram também de suar e sofrer trabalhando ao lado dos seus homens. Que a vida não estava para a senhora ficar em casa, de perna estendida, sem outra obrigação que a de desovar de tempos em tempos. Não fosse ficar o mundo deserto e depois não ter Deus em quem mandar. Contudo, e por desgraça, um outro erro nas previsões divinas não demoraria a manifestar-se. E esse, muito mais grave do que tudo quanto até aí havia acontecido. Foi o caso que, estando já a terra assaz povoada de filhos, filhos de filhos e filhos de netos da nossa primeira mãe e do nosso primeiro pai, uns quantos desses, esquecidos de que, sendo a morte de todos, a vida também o deveria ser, puseram-se a traçar uns riscos no chão, a espetar umas estacas, depois do que anunciaram que, a partir desse momento, estava proibida, palavra nova, a entrada nos terrenos que assim ficavam delimitados, sob pena de um castigo que, segundo os tempos e os costumes, poderia vir a ser de morte, ou de prisão, ou de multa, ou novamente
de morte. Diziam eles que se o cordeiro veio ao mundo para ser comido pelo lobo, conforme se podia concluir da simples verificação dos fatos da vida pastoril, então é porque a natureza quer que haja servos e haja senhores. Que estes mandem e aqueles obedeçam. E que tudo quanto assim não for, será chamado subversão. Posto diante de todos estes homens reunidos, de todas estas mulheres, de todas estas crianças, cujo suor não nascia do trabalho que não tinham, mas da agonia insuportável de não o ter, Deus arrependeu-se dos males que havia feito e permitido, a um ponto tal que quis mudar o seu nome para um outro mais humano. Falando à multidão, anunciou: a partir de hoje, chamar-me-eis Justiça. E a multidão respondeu-lhe: justiça já nós a temos, e não nos atende. Soldados da polícia militarizada, armados de espingardas e metralhadoras, abriram fogo contra uma manifestação de camponeses que bloqueavam a estrada em ação de protesto pelo atraso dos procedimentos legais de expropriação de terras. Os 19 mortos de Eldorado dos Carajás foram mais uma gota de sangue no longo calvário que tem sido a perseguição sofrida pelos trabalhadores do campo. Uma perseguição contínua, sistemática, desapiedada, que cobre de luto a miséria dos camponeses de todos os estados do Brasil. Disse Deus: sendo assim, tomarei o nome de Direito. E a multidão tornou a responder-lhe: direito já nós o temos, e não nos conhece. Muito antes da invenção das primeiras armas de fogo, já as pedras e as foices haviam sido consideradas ilegais nas mãos daqueles que, obrigados pela necessidade a reclamar pão para comer e terra para trabalhar, encontraram pela frente a polícia militarizada do tempo, armada de espadas e lanças. E Deus manifestou-se mais uma vez. Nesse caso, ficarei com o nome de caridade. Não necessitamos caridade. O que queremos é uma justiça que se cumpra e um direito que nos respeite.
povoando dramaticamente esta paisagem, vagando entre o sonho e o desespero, existem 4.800.000 famílias de rurais sem terras. A terra está ali, diante dos olhos e dos braços. Uma imensa metade de um país imenso. Mas aquela gente não pode lá entrar para trabalhar, para viver com a dignidade simples que só o trabalho pode conferir. Então, Deus compreendeu que nunca tivera verdadeiramente, no mundo que julgara ser seu, o lugar de majestade que havia imaginado. Que tudo fora, afinal, uma ilusão. Que também ele tinha sido vítima de enganos, como aqueles de que se estavam queixando as mulheres, os homens e as crianças. E humilhado, retirou-se para a eternidade.